As estrelas já foram promessas do futuro de expansão de grandeza, mas em tempos antigos. Elas eram túmulos incandescentes. Durante eras esquecidas, 7 grandes civilizações galácticas travaram guerras tão vastas que redesenharam constelações, planetas se tornaram destroços, sóis foram apagados, e a própria noção de existência quase foi dissolvida. Foi nesse abismo de ruína que algo improvável aconteceu, um pacto, não imposto pela força, nem mediado por alianças frágeis mas selado com relíquias impossíveis, artefatos tão antigos quanto o tempo, que carregavam não apenas tecnologia, mas propicitou o Pacto das Sete, um tratado interespécie forjado no silêncio e selado, com a única promessa que ainda valia algo naquele universo quebrado: nunca mais guerra, por milênios. Funcionou. A galáxia, embora tensa, manteve-se viva. Mas agora, algo que jamais deveria acontecer, aconteceu, e em meio aos cacos da história, um humano comum será forçado a decidir o destino de tudo. Antes do pacto, havia apenas fogo. As civilizações que hoje dominam sistemas inteiros já estiveram à beira da extinção. Os Sharaks, com seus exércitos mecanizados, dizimavam mundos inteiros em nome da supremacia cibernética. Os Uroti, diplomatas imortais, usavam armas temporais para apagar civilizações do passado e reescrever o presente. Já os Eloi, sempre distantes, apenas assistiam, como se esperassem o momento certo para julgar o destino de todos. A guerra não era mais entre impérios, mas entre ideias. A própria existência se tornara uma ameaça. E então veio o colapso. Ninguém sabe ao certo quem deu o primeiro passo, mas 7 emissários, um de cada raça sobrevivente, reuniram-se em um espaço neutro, um local que jamais foi registrado em mapas, onde nem a luz conseguia entrar sem permissão. Lá eles selaram o pacto com 7 relíquias menos artefatos, que respondiam apenas a intenções puras. A tecnologia das relíquias era incompreensível, até mesmo para os engenheiros Delphar. Alguns diziam que eram biocódigos, outros que continham fragmentos de consciência universal, mas todos concordavam em uma coisa: se uma delas fosse corrompida, todo o tratado ruiria. Por milênios as relíquias ficaram ocultas, vigiadas, mas jamais tocadas até agora, porque uma delas despertou, e esse despertar não foi coincidência. Seu nome era Kyle Moren, arqueólogo de 3ª classe, Fancy, da Aliança Terrana. Nenhuma patente militar, nenhum implante de combate, nenhuma glória. Ele não buscava guerras, buscava história, ruínas esquecidas, fragmentos de linguagens mortas, artefatos que haviam sido deixados para trás por civilizações que preferiram apagar seus próprios rastros do tempo. Mas naquela estação orbital morta, flutuando nos confins da zona neutra, Kael encontrou algo que não estava no registro, algo que não devia estar vivo, escondido em um compartimento selado por matéria negra ressonante. Estava uma das relíquias originais do pacto. Um artefato que, segundo todas as academias de diplomacia intergaláctica, jamais havia sido localizado por espécie alguma. Inuit. Ela pulsava ao tocá-la. Kael sentiu uma coisa que jamais sentira em suas escavações. Ela respondeu, não com voz, não com imagem, mas com memória. Imagens invadiram sua mente, não como sonhos, mas como lembranças implantadas à força. Ele viu as reuniões secretas dos 7 emissários. Sentiu o medo que carregavam. A culpa, a urgência desesperada de manter a guerra contida, mesmo que à custa da verdade. A relíquia o aceitara, ou pior, o escolhera desde aquele instante. Kael deixou de ser um observador. Agora ele era o portador de um segredo enterrado sob camadas de tempo, mentiras e ameaças políticas. Ele carregava em suas mãos algo que poderia restaurar a paz ou acender um conflito como a galáxia jamais conhecera. O universo começou a sussurrar seu nome. E ele sentiu, pela primeira vez, que não estava mais escavando o passado, estava escavando o futuro. Mas outros também sentiram a ativação, e agora viriam atrás dele. A relíquia que Kael encontrou não era uma peça isolada. Ela era apenas uma das 7, cada uma forjada em segredo por mãos diferentes sob filosofias distintas, mas conectadas por um único propósito: impedir a extinção da galáxia. Elas não eram armas, mas também não eram passivas. Cada relíquia guardava códigos indecifráveis, fractais de conhecimento armazenados em núcleos quânticos vivos, capazes de reagir à intenção do portador. Uma era sensível à verdade, outra ao sacrifício, uma terceira só se revelaria diante do perdão absoluto. Elas não aceitavam comandos, elas avaliavam. E o que poucos sabiam menos, e Kael agora entendia em fragmentos, era que, unidas, 7 poderiam reativar o pacto ou destruí-lo de vez.
Mas o que isso significava exatamente? Restaurar o tratado significaria aceitar que as bases do acordo original nunca foram tão puras quanto a história oficial dizia. Algumas raças foram forçadas, outras compradas com promessas de supremacia velada. A paz, no fim das contas, talvez nunca tenha sido mais do que contenção. Mascarada de harmonia, Kael precisava encontrar as outras 6. Mas não era o único. As antigas facções começaram a se mover. Os Sharaks, que sempre viram o pacto como uma corrente tecnológica que os impedia de dominar a galáxia, viram na ruptura uma chance de libertação. Os Uroti, zeladores da diplomacia, enxergavam a tentativa de reunir as relíquias como um atentado à ordem universal. E os Eloi, esses apenas observavam, como se soubessem o final antes mesmo que o jogo começasse. Kael não tinha treinamento, aliados ao tempo, mas ele possuía algo que ninguém mais tinha, a primeira chave, e ela sussurrava para ele, mostrava visões, mapas, vozes, ecos do tempo que guiavam seus passos rumo a locais que nem os impérios ousavam. Explorar 7 chaves, 7 provas, mas Kael sentia em cada batida do artefato que reunir todas não traria respostas. Trazer todas juntas seria como invocar o próprio julgamento da galáxia. Diziam que o pacto selara a paz. Mas Kael, agora imerso nas memórias ativadas pela relíquia, via a verdade por trás do mito, A guerra nunca terminou. Ela apenas mudou de forma. O conflito das 7 raças não desapareceu. Ele foi empurrado para as sombras, travado em espiões, sabotagens silenciosas, golpes diplomáticos, guerras civis mascaradas de rebeliões locais. O que antes era destruição em massa, agora era manipulação sistêmica, um equilíbrio frágil mantido por medo, não por convicção. E o mais assustador, os sinais estavam por toda parte. Estrelas que explodiram por falha gravitacional, colonizações que fracassaram por instabilidade atmosférica, cidades inteiras engolidas por anomalias cósmicas menteras tíadas da guerra. Viva, adormecida, oculta elementum doce do silêncio. A primeira relíquia permitira que Kael acessasse registros ocultos, arquivos protegidos por protocolos das eras esquecidas, contendo transmissões não autorizadas de antigos líderes que sabiam da verdade e preferiram enterrá-la. Mas por quê? Porque, em algum nível, todos temiam o que viria caso o pacto fosse quebrado de verdade. As relíquias não apenas selavam a paz, elas também mantinham preso algo muito pior, um eco residual da guerra primordial, uma entidade ou tecnologia menos que jamais deveria ter sobrevivido. Cada relíquia era também uma cela, um grilhão, um selo. E Kael, agora, era o único ser vivo que havia rompido um deles. O que mais estava prestes a despertar? A galáxia. Mais forças ancestrais, ideologias moldadas por milênios de medo, e exércitos forjados no vácuo já se moviam. Cada passo de Kael era vigiado, cada planeta em que pisava, uma faísca. Porque o herói da paz pode ser também o iniciador da nova guerra. E talvez, desta vez, não haja vencedores. Só restos. Eles chegaram sem aviso. 3 naves translúcidas, feitas de matéria fantasma, atravessaram o espaço como se ignorassem as leis da física. Silenciosas, inalteradas pelo tempo. Os Uroti chamavam-se de diplomatas eternos, mas entre os corredores secretos das colônias, eram conhecidos por outro nome: juízes do vazio. Não teve escolha. Eles não o abordaram com armas, abordaram com autoridade. Não pediram explicações, declararam julgamento dentro da nave principal, flutuando em uma câmara esférica. De gravidade reversa, Kael foi submetido a um ritual de leitura de memória. Não invasivo, mas inescapável. Os Uroti não queriam respostas, queriam certezas. Eles viram tudo: a descoberta da relíquia, a ativação, as visões, os dados ocultos. E então falaram, não com voz, mas com uma linguagem feita de intenção condensada. O pacto não foi criado para manter a paz. Foi forjado para conter o que vocês, humanos, jamais entenderiam. Kael exigiu saber. E quem quebrou o pacto agora? Os Uroti permaneceram em silêncio, mas seus olhos, se é que podiam ser chamados assim, pareciam carregar pesar. Ou talvez medo. Por fim, apenas disseram: o desequilíbrio começou com você, e não podemos permitir que as outras relíquias sejam despertadas. A decisão foi clara: neutralização protocolar. Kael deveria ser isolado em uma cela temporal, onde sua consciência seria congelada até o fim da atual era galáctica. Sacrifício, segundo eles, para preservar o equilíbrio, mas algo interrompeu. A sentença, a relíquia ativou-se por conta própria, liberou um pulso de energia ancestral, desativando os sistemas da nave dos Uroti, e por uma fração de segundo, Kael ouviu uma voz que não era dele.
Eles querem manter o selo. Mas o selo foi corrompido muito antes de você nascer. Kael escapou. Não por mérito, mas porque algo o queria vivo. E agora ele sabia. Os Uroti não eram guardiões da paz. Eram carcereiros de um segredo muito mais profundo. No limiar da Zona Morta, onde até as estrelas hesitam em brilhar, eles esperavam. Sharaks, guerreiros sem alma, moldados por eras de guerra e nanites autorreplicantes. Mais máquina que ser, meios próprios, que identidade os Nauvivium apenas cumpriam. E agora, Kael era seu novo alvo. A ativação da relíquia fora detectada em múltiplos espectros. Para os Sharaks, isso não era apenas uma ameaça, menos era uma oportunidade. Eles não queriam preservar o pacto, queriam despedaçá-lo, acreditavam que a paz estagnara a evolução, que as civilizações haviam se enfraquecido sob a ilusão de equilíbrio. A guerra, para eles, era o catalisador da grande transformação. E as relíquias, armas antigas mal compreendidas, que agora podiam reacender o verdadeiro ciclo de ascensão. Kael não sabia que já estava sendo rastreado, enquanto buscava abrigo em um planeta estaleiro abandonado. Os Sharaks o envolveram com seus drones de sombra, entidades silenciosas fundidas ao metal e à poeira cósmica. Não atacaram, apenas observaram. Mas então, eles falaram não com ameaças, com uma proposta. Humano, você carrega o poder, mas não tem direção. Una-se a nós, libere as relíquias, reinicie a guerra. Purifique o fraco, deixe apenas o que deve evoluir. Raio recusou. Sabia que algo nele já começava a mudar. Desde o contato com a primeira relíquia, sabia que ceder não era apenas trair a paz, era trair o que ainda restava de si. Então, a emboscada começou. As estruturas do planeta ruíram. As nanites infiltraram-se em tudo menos ar, solo, carne. Mas antes que os Sharaks pudessem capturá-lo, a segunda relíquia se ativou. Um campo de repulsão antiga se ergueu em torno de Kael. Pela segunda vez ele ouviu uma voz: eles querem guerra. Mas você pode ser a ruptura. Kael sobreviveu. Fugiu. Mas agora, os Sharaks sabiam seu rastro. E a galáxia não permitiria mais que ele se escondesse. Eles nunca interferem. Pelo menos, é o que as lendas dizem. Os Eloi não possuem exércitos. Não reivindicam territórios. Não se envolvem em tratados. Eles observam seres de luz fractal com corpos que vibram em múltiplas frequências da realidade. Os Eloi estão presentes em cada canto da galáxia menos. E mesmo assim ninguém os vê. Eles não falam. Eles não agem. Eles apenas julgam. E Kael sentiu isso. Durante uma travessia silenciosa por um sistema binário abandonado, ele os viu pela primeira vez, flutuando acima do espaço real, como reflexos presos entre os batimentos do tempo, formas humanoides, mas desfocadas, que não estavam em nenhum lugar menos, mas viam tudo. Kael soube que era um teste. A terceira relíquia, agora fundida ao seu pulso como uma bracelete de energia petrificada, começou a reagir. Ela aquecia quando os Eloi se aproximavam, como se reconhecesse seus criadores, ou seus carcereiros. Eles não o atacaram, mas o colocaram diante de visões, milhares de possibilidades, milhões de desfechos. Em uma delas, Kael entregava as relíquias e a galáxia queimava. Em outra, ele as destruía menos e a galáxia morria. Aos poucos, mas havia uma terceira. A escolha negada, o futuro onde ele recusava seguir qualquer caminho prescrito. E nessa linha, os Eloi recuaram. Não houve palavras, apenas uma vibração, um fragmento de consciência. Deixado para trás, Kael Antandu, os Eloi não eram neutros, eram juízes silenciosos de algo. Muito maior do que uma guerra, e os Testovan pesavam, esperavam. Porque, talvez por trás das relíquias, do pacto e de tudo o que estava prestes a ruir, existisse um código oculto esperando o único ser que ousaria quebrar as regras. E esse ser podia ser ele. Nem todas as verdades foram esquecidas. Algumas foram enterradas profundamente após escapar do alcance dos Sharaks e do julgamento silencioso dos Eloi. Kael seguiu um sussurro, um eco criptografado que a terceira relíquia havia liberado, coordenadas flutuando entre sinais antigos, escondidas sob as camadas da própria estrutura do pacto. Seu destino, Varnal, uma lua morta sem atmosfera, orbitando um planeta destruído antes mesmo da Era da Luz. Lá, enterrado sob o que restava de civilizações fossilizadas, repousava o arquivo sombrio da origem. Proibido, trancado com 7 camadas de códigos, um para cada raça do pacto, mas Kael agora carregava 3. E isso foi o suficiente para abrir a fenda. O que ele encontrou não foi história, foi acusações. O Pacto das 7 não foi um acordo de paz, foi um pacto de contenção. As relíquias não selaram alianças, selaram um inimigo comum.
Um ser ou entidade que não podia ser destruído, apenas adormecido. E as 7 raças em desespero dividiram a prisão. Em fragmentos, cada relíquia, uma trava, cada raça, uma sentinela. Mas com o passar dos milênios a verdade foi apagada. E agora, alguém menos ou alguma coisa menos estava manipulando os eventos para desfazer os selos. Kyle não sabia se era ele o catalyst ou o receptáculo. Mas ao tocar a memória final do arquivo, ele viu algo que o congelou. Seu próprio rosto no centro da última projeção. Com olhos que não eram mais seus. E uma única frase, marcada em todas as línguas extintas. O portador não escolhe. O portador é escolhido. O eco do passado não deixava dúvidas. Kyle estava no centro de algo muito mais antigo que o próprio tempo. E agora, já não havia como voltar atrás. Tudo o que mantinha o universo separado começou a falhar. As zonas neutras entre sistemas, antes protegidas por campos gravitacionais estabilizadores menos colapsaram. Portais interdimensionais selados, há milênios se abriram por instantes. Planetas inteiros desapareceram em silêncio. E os sensores do Conselho Estelar captaram o impossível. A realidade estava se rasgando. Kyle sentia os efeitos antes mesmo dos instrumentos confirmarem. A cada relíquia ativada, o espaço ao seu redor tornava-se menos consistente e as estrelas pulsavam. Fora do ritmo, lugares pareciam repetir fragmentos do tempo como um disco arranhado do próprio cosmos. A galáxia estava quebrando e não era culpa do tempo, era algo mais profundo, como se o universo estivesse se preparando para deixar algo sair. Os Urot tentaram intervir diplomaticamente, enviando emissários holográficos com alertas sobre rupturas dimensionais irreversíveis. Os Sharax avançaram com frotas armadas, dispostos a destruir sistemas inteiros para conter a ameaça. E os Vec menos aqueles que antes não se manifestavam, começaram a se fundir com as correntes gravitacionais em torno das fendas. Kyle não era mais apenas um fugitivo, ele era o ponto de instabilidade. A cada passo, as relíquias pulsavam mais forte a cada escolha. As realidades se entrelaçavam. E então veio a confirmação final. As barreiras entre o agora e o nunca estavam se rompendo. Vozes ecoavam de futuros não vividos. Imagens projetavam possibilidades, onde Kyle não existia, ou onde já havia se tornado algo além de qualquer definição conhecida. O pacto não segurava mais. E se não houvesse uma nova decisão em breve, ou que houvesse, não pertenceria a nenhum mundo conhecido. Tudo levava até aqui. Um humano de passado comum, carregando nas mãos o destino de civilizações inteiras e talvez de toda a realidade conhecida. Kyle estava diante da estrutura central do pacto. Núcleo de energia condensada no interior de um satélite ancestral, escondido nas bordas da galáxia, onde o tempo quase não existe. As 7 relíquias pulsavam em sincronia agora, como corações ressoando uma única pergunta. Você vai ativar? Mas ativar não significava restaurar a paz. Significava selar menos novamente. Uma verdade que já havia se libertado. Significava escolher ignorar, esquecer, impedir que a galáxia conhecesse o que realmente aconteceu milênios atrás. Destruir as relíquias. Também não era uma solução. As fendas já estavam abertas. O universo já havia sentido. O adormecido já estava acordando. E Kyle sabia, não havia mais como controlá-lo com mentiras. Foi então que ele compreendeu o verdadeiro papel do portador. Não liderar, não vencer, mas revelar. Kyle tomou a terceira via. Uma escolha que não existia nos cálculos das raças. Nem nas previsões do Zeloa ele sincronizou as relíquias, mas ao invés de ativar o protocolo original, fundiu-as ao próprio núcleo de sua consciência. O pacto não seria restaurado, seria reescrito com base não no medo, mas no entendimento, não no controle, mas no livre-arbítrio, e ao fazer isso, uma onda silenciosa percorreu o cosmos. As fendas cessaram, as realidades se estabilizaram. Mas algo ficou diferente. Kyle não era mais apenas um homem. Tornara-se o guardião da verdade esquecida. Um farol em meio ao vácuo, não de poder, mas de memória, porque às vezes a única forma de evitar a repetição é lembrar o que foi escondido. E a galáxia, enfim, começou a ouvir novamente.